Oi, Neila, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Estava lá no Senado, vim correndo aqui para a Câmara dos Deputados, que daqui a pouquinho nós temos reunião de líderes, então a gente já está se preparando aqui para essa movimentação no período da tarde aqui na Câmara, Neila. Mas de manhã foi de fato movimentação lá no Senado Federal, isso porque nós tivemos o início dos trabalhos da CPI do crime organizado. Como você disse, Neila, ela teve aí a sua aprovação, né, a sua instalação no começo deste mês de novembro, porém ela já estava ali com essa solicitação de instalação desde junho deste ano. Quem solicitou essa instalação da CPI foi o senador sergipano Alessandro Vieira, que hoje é o relator desta comissão. Mas nós temos como presidente o senador Fabiano Contarato e como vice-presidente o senador Hamilton Mourão. No comecinho ali da sessão, Neila, nós tivemos uma fala que foi feita por Fabiano Contarato. Ele ressaltou ali o trabalho que a CPI vai ter, um trabalho ali que, de acordo com ele, será um trabalho independente e que não vai servir de palanque para os parlamentares. Então, hoje nós tivemos a presença de Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Ele prestou esclarecimentos ali no comecinho já. Ele trouxe informações voltadas para a operação que aconteceu na manhã desta terça-feira envolvendo o Banco Master, mas ele também falou da atuação da Polícia Federal e também a respeito do projeto de lei antifacção que deve ter a sua tramitação concluída nesta terça-feira, pelo menos aqui na Câmara dos Deputados, e essa é a expectativa, Neila. O diretor-geral, Andrei Rodrigues, ele disse que o combate à criminalidade não deve ser glamorizado e nem utilizado para projetos pessoais ou para promoção midiática. Essa declaração, como eu disse, foi dada aí durante a sessão da CPI do crime organizado. Ele não chegou a citar nome de ninguém. A gente lembra que o relator desse projeto antifacção é o deputado federal Guilherme Derrite, que está licenciado e afastado da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. E agora a gente vai ouvir o trechinho da fala de Andrei Rodrigues na CPI do crime organizado. É preciso, em primeiro lugar, isso, até para não glamourizar o crime organizado e tratar a organização criminosa como entidades que precisam ser muito respeitadas e supervalorizadas, que levam a distorções ou promoções pessoais ou apelo midiático de pessoas que não têm compromisso com o interesse público, com a busca do enfrentamento à criminalidade. Então, eu sempre digo que é importante botar a bola no chão, separar aquilo que é relevante e o que é importante para que a gente consiga fazer esse enfrentamento. Tenho dito sempre também que o Brasil já tem uma agência que combate o crime organizado, que é a Polícia Federal em âmbito nacional. Também tem as polícias civis, as polícias militares, o Ministério Público, tem muitas instituições que atuam, que eu chamo de sistema de justiça criminal, e que precisam, obviamente, estar sempre atualizadas, adequadas ao momento atual, que hoje temos, e aqui cito de passagem, né, por exemplo, uma nova realidade econômica dos criptoativos, de fintechs, de blockchains, de transferência instantânea, pagamentos instantâneos, enfim, várias novas modalidades em que nós precisamos sair daquele momento, né, da economia tangível para hoje essa economia fluida, essa economia digital, e que nós, muitas vezes, Estado, ainda estamos num momento analógico, enquanto o crime está num passo digital. Então é importante esse avanço de todas as instituições para fazer esse enfrentamento. Neila, então, a CPI do crime organizado teve o início de seus trabalhos nesta terça-feira. Ela vai ter mais 120 dias de atuação, onde os parlamentares eles pretendem investigar aí a fundo, né, toda essa cadeia envolvendo o crime organizado. Também vão buscar alternativas para poder se combater ao crime organizado. E ao final da CPI, eles devem apresentar, deve ser apresentado um relatório que será feito pelo senador Alessandro Vieira, trazendo aí os principais pontos que foram
serão atingidos com essa apuração feita pelos senadores. Diferente da CPMI e do INSS, na CPI do crime organizado temos apenas senadores e não temos deputado. A sessão de hoje, Neila, teve uma duração de pouco mais de 3 horas. Andrei Rodrigues respondeu aos questionamentos feitos pelos parlamentares e amanhã teremos mais uma sessão de CPI do crime organizado e a previsão é de ouvir aí o diretor de inteligência penal da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, o Antônio de Azevedo Moraes, e também existe a expectativa de ouvir o promotor de justiça Licon Gakia, que também é integrante do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e que investiga o PCC, que é o primeiro comando da capital desde o início da década de 2000. Então a gente está só no comecinho da CPI do crime organizado. Neila, muita coisa vai acontecer. Hoje já tivemos aí a operação da Polícia Federal e agora amanhã teremos mais pessoas que serão ouvidas pelos senadores. Neila. CPI do crime organizado no Senado. Amanhã tem mais oitiva, todos convidados por enquanto, não há convocação, são convites, até porque não há necessidade de convocar o diretor da Polícia Federal. Eles estão indo com o maior prazer. Andrei Rodrigues, que costuma falar, né? Ele que costuma falar mesmo sobre o trabalho da Polícia Federal, falou aí também sobre a mega operação do Rio de Janeiro. Conversamos aqui na semana passada com o secretário não me lembrem o cargo dele, produção, a gente falou com a Mirelle aqui, da Polícia Civil lá do Rio de Janeiro, o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a gente perguntou, Felipe Cury, isso mesmo, Felipe até estava na entrevista com a gente, na pergunta que eu fiz, eu perguntei se ele não achava que era uma entrada do Supremo Tribunal Federal, uma entrada do Judiciário, ficar determinando que a Polícia Civil e que a Polícia Militar do Rio de Janeiro tivesse que prestar informações sobre a mega operação que aconteceu lá no Rio de Janeiro para o Supremo Tribunal Federal, para o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator atualmente da DPF das favelas. Ele me disse que não, que a polícia está aberta, a polícia é transparente, a polícia vai apresentar as informações que o ministro Alexandre de Moraes pediu de fato. Agora, resta saber se ele está me dizendo isso, porque a gente está falando com a imprensa, né? Ele estava falando com a imprensa, ou se de fato a Polícia Militar e a Polícia Civil quer passar informações confidenciais aí para o ministro Alexandre de Moraes. Felipe, temos aí uma Polícia Federal à frente de operações. Hoje a competência principal das operações é da Polícia Federal. Claro, os estados, de acordo com a Constituição Federal, são competentes para lidar com a segurança pública, é competência do Estado, de acordo com a Constituição, lidar com a segurança pública. Agora, vamos ver o que sai dessa CPI. Vimos PF falando, se de fato sai alguma coisa, é o que eu venho falando aqui nos últimos dias, se sai alguma novidade que possa adicionar a legislação, que possa adicionar as normas e regras que já existem, algum tipo de ajuda ao combate à facção, ao combate ao crime organizado. A gente está falando no Senado e na Câmara sobre crime organizado. Que tipo de ajuda uma CPI, que tipo de ajuda um projeto de lei pode trazer para as polícias no combate ao crime organizado, Felipe? Essa é a grande questão, Neila. Quando você pega, por exemplo, como é que funciona as CPIs normalmente, né? Funciona para investigar, né, um fato determinado, né? Claro, para buscar a responsabilização de alguém, né, e ajudar a Polícia Federal na busca pela responsabilização. A CPI do crime organizado, no modo de ver, é um pouco diferente, né? Ela parte de um pressuposto muito mais abstrato, né? Ela busca exatamente entender como que a organização criminosa se organiza, por que ela está se expandindo e por que ela está causando tanto mal, né, à população, né, pelo seu funcionamento, né, em especial o Comando Vermelho, o PCC e as milícias, né? Então esse é o pano de fundo, né, da instauração da CPI. Então o resultado concreto que a gente pode esperar, né, que eu espero, né, é encontrar
na CPI do crime organizado, depois de entender, né, como é que funciona esse modus operandi das organizações criminosas em geral, né, entender como é que ela se infiltra nos negócios legais, postos de gasolinas, concessões de serviços públicos, como é que ela se relaciona institucionalmente com o político e com os governos estaduais, federais, câmaras de deputados, vereadores, né,